Falou, Carlos, por que eu devo te contratar, né? Uma dessas perguntas que normalmente tem no processo seletivo. Eu falei, mas eu te pergunto, por que você quer um cara como eu aqui? Antes de mim vieram várias pessoas. Elas não conseguiram chegar onde eu tô, mas teve várias pessoas. Eu precisei vir junto. Se não fossem elas, eu não tinha chegado aqui, né? Closes e corres. Oi, gente, eu sou a Paty da Empregue Afro. Oi, gente, eu sou o Samuco do Guardiã Armário e esse é mais um... Closes e corres! E hoje no episódio nós temos o Carlos, que é filho da dona Cida, casado com a Gabi e pai da Luíse. Nascido e criado em Caracas City, ama música, livros e uma boa conversa. Trabalha com desenvolvimento humano há 16 anos e acredita, assim como Gandhi, que precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, seja muito bem-vindo, Carlos, a esse episódio. Muito obrigado por ter aceito. Valeu! Obrigada, Carlos! Obrigado a vocês. Ai, que bom que você veio. Tô super feliz. A Paty já conecto com ela e sou super fã. Samuca também. A gente já conseguiu estar junto em alguns momentos, trocar e aprender. Juntos ali, exato. Né, no Afropresença, Afropresença. Foi muito bom. Depois que eu fui ter noção do tanto de gente que tinha na nossa live lá. Verdade. 4 mil pessoas. Verdade. Foi incrível, né? Foi incrível. E tá com vocês aqui, muito bom. Pro Closes e Corres, contar um pouco sobre jornada, carreira e falar do que vocês quiserem. Ai, obrigada. Primeiro a gente quer começar entendendo o que é Caracas City. Eu sei, tá? Que eu tenho um monte de primo na quebrada. Salve, quebrada. Salve. Mas talvez alguém que esteja vendo ou ouvindo a gente não sabe. E queríamos que você contasse um pouquinho como é que foi essa infância, como é que foi a sua jornada na escola no começo. Boa, Caracas Primeiros City. anos, hein? Vamos lá, vamos comecinho. Sobre Caracas City podemos falar lá na Coab, aprendi o que é a vida. Eu não morei na Coab, mas Caracas City é Carapicuíba, que é uma cidade da Grande São Paulo, uma cidade periférica. Foi onde eu nasci e cresci, morei durante meus 28 anos lá. E foi uma infância, assim, acho que repleta de comunidade. E comunidade no sentido de pegar o açúcar, de pegar a bolacha, de pegar o café da vizinha ou do vizinho quando acabava. Essa troca comunitária que a gente sabe que existe, e eu vivi muito disso. Das brincadeiras de rua, jogar bola descalço, rodar peão, bolinha de gude, soltar pipa. Brincar na rua, queimada, entre outras coisas. E foi ali também que me conectei com essa rede de apoio grande que a comunidade tem. Minha mãe ficou viúva com 37 anos e eu sou caçula de uma família de 3 filhos. Eu estava com 3 anos e minha mãe, como a maioria das mães brasileiras, precisou arregaçar as mangas e ir para a luta. E eu fiquei com essa rede de apoio que tem na comunidade, com a tia, com a vizinha. E essa galera me criou muito. E minha mãe fez o grande milagre de não estar junto por causa desse corre, mas ela estava próximo. Eu lembro hoje nitidamente da minha mãe me ajudando a fazer as lições de casa, de puxar minha orelha quando necessário, de estar junto e orientar e ensinar uma série de valores. Mas Caracas City representa muito isso para mim. É uma cidade do samba, que tem muito samba. É uma cidade do rap, onde tem muito grupo de rap que saiu de lá. É uma cidade de nordestinos, onde tem muita gente que veio do Nordeste e mora lá. É uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes e muita gente trabalhadora. É uma cidade dormitória. Então, a galera sai de lá para ir para as outras cidades trabalhar. E aí, à noite ou no final de semana, é onde se retorna e tem essa comunidade toda acontecendo. Então... Não, esse trecho, desculpa, da música que você cantou é da minha época, hein, Samuel? Não, da minha época Você sabe? É claro! Eu não sabia cantar tudo aqui, né? Negritude Júnior, né? A cidade do Negritude Júnior. Sim. Eu fui impactado diretamente por um projeto que eles tinham lá, chamava Casa Família Negritude. Isso ainda na infância, então. Na infância, eu participei lá fazendo anos percussão. 90, né? 90. Eu já quer entregar a idade da pessoa. Anos 90, anos 90. Peraí, isso. Anos 90. Eu comecei lá fazendo percussão, a música
guiou muito minha vida, assim. Depois eu conto algumas histórias com a música. Mas eu comecei fazendo percussão e depois fui fazer futebol. Então eu fazia as duas atividades e era super interessante. Hoje eu vejo a riqueza daquele projeto. Tirava muitos dos jovens ali da rua e davam uma atividade no contraturno da escola para fazer aula de canto, de música, futebol, balé. Tinha uma série de atividades que se fazia ali. E com lanche. Então, imagina os desafios das famílias periféricas. Não era o meu caso, graças a Deus, a gente tinha o que comer dentro de casa. Mas eu imagino tantas outras que eu via lá na fila, tanto na chegada quanto na saída. A gente recebia lanche. E é detalhe isso para muita gente, mas o quão impactante isso era para a vida das pessoas e o quanto esse projeto ajudou muitas outras pessoas. E eu fui uma dessas pessoas impactadas por esse projeto. Olha como a cultura faz a diferença, né? Quando comunidade a gente tem ali mesmo, a né? cultura na comunidade, como a gente tem essas oportunidades de vivenciar outras possibilidades de realidade, isso ajuda muito, né? Porque imagina, a criança fica ali, muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro, não têm condições mesmo de, a maioria das vezes, ter alimentação o dia inteiro. Então são esses projetos sociais que são criados aí que fazem a diferença. E você mencionou um pouco aí da escola. E como é que foi essa sua passagem ali pela escola, né, pelo colégio? Tanto na infância quanto na adolescência, sobre ensino, inspirações ou mesmo situações que você passou ali que te ensinou a se portar no mundo, para se portar ali fora, a entender quem você era enquanto homem negro. Como é que foi esse processo ali na escola? Samuca, eu fiz pouco pré, né? Eu quase não estudei no pré. Eu fiquei nessa rede comunitária, se eu não me engano, fiz 1 ano de pré e já fui pro primeiro ano. Eu lembro do meu primeiro dia na escola, primeira série, foi um dia bem desafiador para mim. Eu sempre fui próximo da minha mãe, mesmo ela não estando junto, mas era próximo. Então, a mãe ia para lá e para cá e me levava e eu tinha essa grande proteção, né? Quando eu precisei ir para a escola, era um mundo onde eu estava sozinho. E eu lembro que eu saí de casa e tinha uma mãe com um menino que morava na mesma rua do que eu, indo para o mesmo lugar. E aí ela e minha mãe começaram a conversar, eu não conhecia esse menino. E elas foram conversando, chegou lá, a mãe dele falou, segura na mão dele que ele tá com receio de entrar na escola. Esse ele era eu. E ajuda, seja parceiro dele. E aí ele pegou na minha mão, a gente entrou dentro da escola, tivemos nosso primeiro dia de aula, bateu o sinal do intervalo e fomos pro recreio. No recreio, eu senti uma angústia muito grande, assim, um vazio, um sozinho. Gente, como é que você lembra disso? Eu lembro, claramente. Ficou marcado, né? Ficou marcado. E aí eu fui para debaixo de uma escada que tinha e chorei. Eu não sei o que era, o que me faltava, mas eu chorei. E ele veio, minha mãe falou para eu ficar junto com você. Ele pegou na minha mão e me deu uma força. O nome dele é Alex, ele é meu amigo até hoje. Olha que importante fofo. isso, gente. Eu ia perguntar justamente se ele era seu amigo até hoje. Nós somos amigos. Ele conta essa história para todo mundo. É a primeira vez que eu tô contando essa história. Temos a sua versão agora. A minha versão da história. Mas assim começou a minha vida na escola, no colégio. E foi muito interessante, assim, porque eu lembro desse dia eu ter esse choro, essa ausência de algo. Sim. Mas esse movimento dele me deu força, sabe? Esse acolhimento, né? Me acolheu, exato. E os outros dias foram fluindo. Eu comecei a me conectar com mais pessoas, a conhecer outras pessoas. E fui aprendendo muito, assim. Eu sempre fui muito disciplinado e respeitoso graças à minha mãe, que sempre me trouxe um pouco dessa educação. Então, eu tive muita facilidade com os professores na escola. Acho que até a adolescência, que na adolescência a gente sempre tem um momento mais desafiador, fica mais questionador e uma série de outras coisas. Mas a minha jornada na escola foi mais uma jornada muito boa, assim. Eu não me lembro de ter uma leitura sobre a minha negritude dentro da escola. Eu lembro de um episódio, que aí eu fui pensar nisso muitos anos depois, que foi uma professora, a gente estava tendo uma apresentação de teatro na escola, eu sempre estudei com escola pública, e aí estava tendo uma apresentação de teatro e os alunos estavam vindo para sentar no chão e eu estava chegando, ela, negrinho, senta. Isso me impactou, a forma que ela falou, e era uma pessoa que eu admirava, a professora ali. Eu sentei, engoli aquilo e segui minha vida. Nunca falei sobre isso até a minha adolescência. Depois eu acho que eu conversei com a minha mãe um pouco sobre isso, mas
Como que Esse isso era- tocou você? Como que isso mexeu com você? Eu não soube reagir assim, Samuca. Mas existiam essas conversas em casa? Não tinha. A minha família nunca teve uma conversa sobre a questão racial. Eu que tô levando esse assunto para casa, assim. É E nós interessante vamos como chegar lá, depois mas de adulto que a gente começa a trazer até para os nossos pais que passaram por situações racistas também, mas eles não tinham entendimento disso, né? E a maioria dos nossos convidados relatam mais ou menos a mesma coisa. É. E pra mim foi isso, esse episódio que eu tive com ela. Eu tive um outro episódio no futebol. Esse pra mim foi um pouco mais grave. Eu tava com uns 10, 11 anos. Começo da adolescência. Começo já. da adolescência, pré-adolescência ali. E eu treinava em um time lá no Tancredão, que é um ginásio também que tem, bem conhecido na cidade. Fica E- ali também na região, só para tudo pessoal em Carapicuíba, que... tudo em Carapicuíba. Eu não saía de lá. Carapicuíba era a minha cidade. Saía nos finais de semana para viajar para casa das minhas tias que moravam em Sorocaba, Mogi Guaçu, enfim, família que eu tinha mais próximo. Mas eu treinava no Tancredão e um dia a gente estava dançando. Eu adorava Dinamite 94, por exemplo, né? Então, a gente dançava Blake e dançava essas... Fazia as danças na escola, na Lagartixa, rua. época dos lagartixas. Também. O Neguinho tá ali, ó, ele sabe o que é. A gente hoje em dia aqui escondido nos bastidores tá só ligando no movimento. Vocês já sabem que a festa vai ter isso aí, né? Ai, arrasou. Vai ter que ter. E eu dançava, assim, sempre. Desde 7 anos, meu irmão já me levava pras quermesses pra dançar junto com ele o Largatixa, bem conhecido. Mas eu tava dançando no futebol. Era intervalo, a gente ficava esperando, estava eu e outros amigos. É assim que nasceram as dancinhas no futebol? Sim, o pessoal tá achando que as dancinhas nasceram com TikTok, olha. Vai nessa, vai nessa. Os passos vêm de longe. E aí o treinador chegou e falou: para de fazer macaquice. Isso foi muito pesado. frente de todo Na mundo. frente de todo mundo, só que não tinha só eu dançando, tinha várias outras pessoas. E falou Negros, todos Só que diretamente ele pra você. falou diretamente pra mim, não eram todos negros. Mas ele me ofendeu e ele foi direto comigo. Eu peguei minhas coisas, guardei, fui pra casa. Contei pro meu irmão ficou furioso. Meu irmão tem uns 7 anos de diferença de mim. Então ele tinha 17, 18 anos. Era uma pessoa nova. E também sem essa discussão. Mas ele queria ir lá e conversar. E minha mãe, apaziguadora, falou: deixa pra lá e tudo. Eu parei de treinar. Ele quase que jogou uma pá em cima do meu sonho ali naquele momento de jogar futebol, mas não conseguiu, ainda bem. Porque eu mudei de treinador, fui para outro lugar e continuei treinando o meu futebol. Mas isso me marcou também. Isso eu já entendi. Quando ele teve esse movimento comigo, eu entendi que era uma ofensa. Mas eu ainda não tinha consciência racial. Então, esse fato aconteceu. Eu fiquei triste naquele dia e segui o jogo, sabe? Segui na escola, segui em todos os lugares. E eu fui me percebendo uma pessoa de relacionamento, sabe? Na escola. A escola, para mim, foi um ambiente onde eu me relacionei muito com as pessoas. Aprendi, eu não era o aluno nota 10... Não era o aluno nota 5 nem 6. Eu ficava ali no 8, no 7, no 10 em algumas matérias que eu gostava. Não, eu também não era da tô na turma do média. fundão, não. Tinha a galera do bullying, nunca fui, ficava com medo. Também não era daquelas CDFs que sentava lá na Também frente, não. grudar na professora. Eu ficava no meio porque eu queria conversar com todo mundo, queria ser amiga de todo Sim. mundo, falar com todo mundo. Eu acho que era isso. Eu ficava na média, gente. Eu não tava nem ali na frente com os CDFs mesmo, nem atrás com a turma do fundão. Acho que a maioria das pessoas, para se sentir mais seguros e aceitos, tá ali na meiuca mesmo. Até... Eu acho que pode ser. Eu nunca percebi que eu não era muito aceito, sabe, Samuca? Porque aquele ambiente, pra mim, tinha representatividade. Escola Você não era pública, isolado ali, o único negro, tinha porque muita periferia, gente né? negra e tudo. Então, eu me sentia pertencente. E eu acho que eu comecei a me descobrir um pouco mais do relacionamento nesse período. Então, não tinha lugar fixo pra sentar, a não ser que a professora ou o professor colocasse. Mas, normalmente, eu tava transitando. Segunda sentava desse lado, na terça daquele. Então, eu era a pessoa que tinha amizade com o fundão e com os CDFs. Eu tava nesse lugar. E minha jornada foi assim. Então, estudei nessa escola até a 3ª série. Depois precisei mudar porque teve aquela mudança do ensino fundamental. Ensino médio dentro das escolas não poderia estar no mesmo lugar. Saí, voltei na 5ª série para essa escola e terminei meu 3º colegial lá. Então, uma escola que tem muito carinho, chama Basílio Bosniak, também em Carapicuíba. E aprendi muito, assim, me relacionei com pessoas incríveis que eu trago para a vida, assim. Tenho os meus amigos de hoje são amigos que eu estudei na 1ª série. Gente, que legal, né? E a jornada profissional, como é que ela começa? Quando é que você falou, não, quero estudar isso? Você chegou a falar para sua mãe o que você pensou em fazer de faculdade ou nem era uma discussão em casa? Minha mãe sempre falou,
vocês têm que estudar. O quê? Vai Não estudar. sabia, porque minha mãe tem uma história incrível. Vocês precisam convidá-la para Chamaremos. e falar sobre os corres dela. Mas, resumindo bem a história, minha mãe ficou viúva com uns 37 anos. Ela tinha trabalhado durante a adolescência e juventude como costureira. E ela parou, porque ela conheceu meu pai, se casaram e ela virou uma pessoa do lar, trabalhando em casa com os desafios gigantescos que existia. E quando meu pai faleceu, ela tentou assumir ainda. Meu pai era contabilista, um técnico de contabilidade que tinha algumas empresas que ele cuidava. Ela tentou, sem conhecer, sem saber, tocar aqueles clientes que ele tinha. Fez isso por 2 anos e não conseguiu levar adiante. Passou para um dos funcionários, de uma das pessoas que trabalhava com ele, e voltou para costura. Foi trabalhar de costura. Quando eu fiz 12 anos de idade, ela me fez o convite para trabalhar com ela. Que não era um convite, era você vai trabalhar comigo a partir dos 12 anos. Porque ela tinha, junto com umas amigas, montado meio que uma cooperativa, onde elas ganhavam 100 e dividia entre as 5 que trabalhavam. E ela falou, você vai lá comigo, sei lá, eu tiro parte do meu salário e te dou, mas de alguma forma você vai trabalhar. Foi muito contra a minha vontade. Mas como a maioria das vidas de pessoas pretas, muitos começam a trabalhar muito cedo, né? Com 12, 13, 14 anos. Eu comecei com 13. Com 13 anos também, Muito cedo, então... muito cedo. E aí, era no contraturno, né? Então, eu estudava e no contraturno ia trabalhar com ela. Contra a minha vontade, eu fui. Mas acho que foi uma das coisas mais incríveis, assim, que aconteceu na minha vida. Porque minha mãe não dava mole. Era horário, o trabalho, a resiliência que precisava ter, porque minha mãe confeccionava calça social junto com as pessoas que trabalhavam com ela. E eu ia lá para tirar a linha, deixar a calça bem limpinha na hora da entrega, riscar, fazer o risco certinho para cortar. Aprendeu a ser detalhista, né? Total. Fui para máquina. Então, eu trabalhei 5 anos nesse lugar. E quando eu saí de lá, eu tava com o espírito de resiliência. Ó. Hoje você vai fazer... Organização, disciplina. A outra pessoa tá precisando que você vai para a máquina. Então, você deixa aquilo ali e você vai para a máquina. A máquina pode parar, agora você vai passar uma... Então, sempre tinha essas atividades. Um jogo de cintura, né? Tinha que ter. A responsabilidade e um pouco da curiosidade de aprender mais. Porque eu fazia banco, comecei a fazer uma série de elementos ali do dia a dia que era muito fora do meu contexto. Quando eu fiz 18 anos, 18 e meio mais ou menos, falei, preciso cortar esse cordão umbilical com a minha mãe, porque eu acho que tem mais coisa para mim ainda. E vou nessa. Aí eu me arrisquei. Falei, mãe, não dá mais? Ela falou, super ok. Tinha acabado de terminar o colégio, queria estudar, mas não sabia o quê, e não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Mas esse era o contexto. Esse é o corre, né? Mas já existiam outras pessoas no seu núcleo familiar que já tinham ingressado na faculdade também ou não? Eu tive um primo que ele veio de Sorocaba, foi morar na casa da minha mãe e foi estudar na Universidade de Brás Cubas. Isso em 80, cara. Só que ele não concluiu a faculdade. Ele estudou anos. É uma referência pra gente. Porque ele conseguiu começar, ele pegava o trenzão de Carapicuíba, ia pra Brás Cubas, um rolê lá em Mogi das Cruzes. Mas ele não concluiu. Acho que ele começou tecnologia em 80, depois fez direito. Ele foi buscando um pouco dos seus caminhos. Então, ele foi a pessoa da minha família que começou a faculdade. Da parte da minha mãe, tem um primo dela, que eu chamo de tio e tudo, que é um primo-irmão, que se formou em administração. Mas dentro de casa não tinha. Meu irmão foi estudar, foi trabalhar para depois. Meu irmão se formou agora com 42 anos. Está se formando agora. Minha irmã não fez faculdade, então... Eu tava um pouco nesse lugar. Curso técnico, prestar concurso público. Tinha uma série de direcionamentos ali. Mas você não tinha nenhum sonho profissional, assim, zero, né? Paty. Eu não tinha um sonho, sei lá, não tinha um sonho tão organizado na minha cabeça e eu fui me arriscar. Você já tinha desistido de ser jogador de futebol também? Já, nessa época já. Eu já tinha desistido de ser jogador de futebol. Eu fui pra música. E aí eu tive banda por 5 anos, sonhei tocar, a gente tava fazendo show pra um monte de gente, que foi legal pra caramba. Aí você fala, vai dar certo, tá tudo organizado. Só que aí é um grupo de pessoas, nem tava todo mundo no mesmo... Não depende só de você, né? É um sonho que não é só seu, né? Não era um sonho só meu e a gente acabou se separando. Eu peguei meu violão, falei, não, vou fazer barzinho, voz, violão. Vai dar bom. Fiz durante um tempo, mas também não deu tão bom. E aí, foi nesse momento que eu também desisti da música e falei, vou me arriscar. Eu fui ser panfleteiro, panfletar, depois manobrista, consegui uma vaga de manobrista. Trabalhei, acho que uns 6, 7 meses.
E foi aí que um amigo do meu pai dos anos 80 tinha na cadernetinha dele que eu ia fazer 18 anos, ele ligou pra minha mãe. Acho que Nossa, ele tinha uma gente. gratidão pelo meu pai. Aham. Ah, seu pai me ajudou muito. Depois ele me contando, né? E ele ligou pra minha mãe e falou: o Du, que me chamava de Du Carlos Eduardo, né? O Du fez 18, 19 anos. Eu tenho uma vaga aqui pra ele. O que você acha dele vir falar comigo? Aí minha mãe me ligou soltando os fogos, assim, né? Um anjo, né? E um anjo, assim. Eu fui lá bater um papo com ele na rua 7 de Abril. E só um detalhe que a gente tem até uma pergunta que já emendou na sua resposta sobre apadrinhamento, né? Quem é que apadrinha a gente que está Quem ali são as junto, quem são pessoas? os aliados, né? É. Então já começa na sua vida profissional, para além daquilo que você já estava fazendo, com alguém que estava estendendo a mão para você para te dar uma oportunidade, né? Sim, total. E ele ligou e falou: ó, tem a vaga, tem uma pessoa que trabalha comigo que tá saindo. E eu preciso trazer alguém, vou trazer o Du. E aí eu fui lá bater um papo com ele, ele explicou, eu falei: meu, eu tô cru. Ele falou: não, pode vir. E aí eu entrei naquele lugar, só escutava, sabe? Escutava e trabalhava. Anotava tudo. A menina, acho que teve uma semana de handover ali para passar as coisas para eu fazer. Eu anotei tudo e fui. E ele me ajudando muito, O sabe? administrativo? Era finanças, contabilidade, que era classificação contábil, e departamento pessoal. Olha a idade Caramba. aparecendo de novo, né? É. Mas o Olha a departamento... contabilidade aí da família. Voltando, né? E o departamento pessoal era, preencher cheque para fazer pagamento de funcionário. Era fazer compra de benefício. Não, essa galera dessa nova geração não sabe nem o que é Nem cheque, sabe, gente. Gente, não. Eu Na tenho- máquina de escrever. Na máquina de escrever, eu tenho essa memória afetiva. Porque a minha mãe fez técnico em contabilidade e ela levava para casa aquelas pastas enormes com as fichas dos colaboradores. Uau. E fazia. É isso. E eu trabalho em RH há 22 anos, estamos ainda no ano de 2022. Mas eu fugi de departamento pessoal esses anos todos. Porque eu vi o tanto que minha mãe ficava além do escritório, levando para casa, fazendo isso. Você contando a história, me passa esse filme na cabeça, você lá, datilografando os cheques. cheques, é. E foi interessante, assim, porque eu cometi erros, sabe? Paguei guia de INSS que, era 3 vezes mais. E aí eu fiquei desesperado. Só que eu fui lá e contei pra ele. Então, valores que eu tinha aprendido com a minha mãe. Sim. E ele falou: vamos dar um jeito, tamo junto. Então, o líder ou a liderança que tá com você no acerto, porque ele me parabenizou em várias vezes, e no erro ele veio e falou: tamo junto, vamos ver Sim. como que a gente corrige e tal. E estar na 7 de Abril, para mim, foi muito disruptivo. Porque ali tudo acontece. Para quem tá de fora de São Paulo Boa. e tá ouvindo ou vendo a gente e não conhece, por que é tão disruptivo assim? 7 de Abril é o Centro Velho de São Paulo, mais conhecido como Centro Velho. Vale do Anhangabaú, Galeria do Rock, Barão de Tapetininga, Viaduto do Chá, Rua Direita. Numa migrada, nossa, Tudo acontece ali, gente. né? A mais recente chamada Galeria do Reggae, Aham. que tem uma história negra gigantesca Sim. naquele lugar. Então, ali pra mim era muito tudo novo, porque eu tava em Carapicuíba até aquele momento, estudei, trabalhei em Carapicuíba, esse era meu mundo. E aí eu pegava o busão, ia pro trem, do trem pro metrô, do metrô descia na Estação República, e aí via tudo isso acontecer. Via várias pessoas vindas da África e trabalhando Sim. ali, Sim. sabe? Pessoas negras vendendo ouro, vendendo uma série de coisas ali, que para mim eram coisas novas, interessantíssimas, e eu trabalhei nesse lugar. Então, para mim era muito rico esse conhecimento, além de eu ter que fazer esse trajeto o tempo todo. Chegar na 7 de Abril, trabalhar, ver tudo aquilo acontecendo foi incrível. Mais ou menos uns 6 meses que eu estava nessa empresa, recebi uma ligação. Era de uma universidade falando que eu tinha ganhado uma bolsa do ProUni. Eu tinha feito Enem, me cadastrei em 3 universidades, falei: vai ser dessa vez, né? Ai, que lindo. Primeiro, Só pra segundo. gente poder contextualizar a galera, foi logo no começo, então, desse processo de Enem, ProUni, foi... Eu acho que eu devo ter sido uma das... se não a primeira, a segunda, a terceira turma, no máximo. Aham, eu lembro que eu fui da segunda turma do ProUni Eu nem também. fui, tá, gente? Só pra contextualizar. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Mas é tão interessante pensar que a gente faz parte de uma história que mudou a realidade de muitas famílias, né? muito. Então, quando você recebeu, você estava então trabalhando, recebeu a ligação. Como é que... Porque eu lembro da minha Mas ligação, isso eu foi fiquei muito feliz. 2004, 2005, né? Não, isso foi 2006.
5, 6, então. 2005 para 2006. E como é que foi receber essa ligação? Como é que foi imaginar Eu não sabia que nem você... o que falar. Samuca, eu não sabia nem o que falar. Sabe aquela alegria e ao mesmo tempo uma... Será? Né? Será que é isso mesmo? Universidade, gente. Será que é pra mim? Será que é isso mesmo? Será Como é que vai isso ser? que está acontecendo? Era mais ou menos janeiro, fevereiro. Eu me lembro bem dessa data, e era um final de tarde. Aí falei logo com o meu chefe ali, que ele rapidamente se tornou um amigo, porque ele contava várias histórias do meu pai, então a gente se conectou muito rápido. E ele ficou super feliz e eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, tal. E minha mãe, nossa, imagina, aquela alegria e tudo. E aí eu tive que juntar toda a documentação para fazer a comprovação do ProUni. Demorou 2 meses isso para aprovar. Então as aulas começou, eu entrei fui fazer RH. E eu nem sabia que era esse negócio de RH. Eu coloquei lá porque tinha a ver com o pessoal de psicologia, trabalhava com isso. Eu falei, psicologia primeiro. Se não for psicologia, vai para RH, e veio RH. É uma grata surpresa, assim, porque eu me apaixonei pelo tema de uma forma bem significativa. Mas eu fui lá fazer a matrícula, demorou tudo isso. Com 2 meses atrasados, eu entrei no curso. Semana seguinte, prova. Nossa. Eu bombei em tudo. Tirei 0,75, 0,25. E não podia, né? Foi péssimo, Paty. O meu curso era anual. Isso tinha uma vantagem que eu podia recuperar. Mas foi uma porrada tão grande pra mim que, de verdade, quando eu recebi a última nota, eu fiquei na sala esperando um professor para eu poder falar com ele. Falei, professor, sabe essa nota que eu vi na sua matéria aqui? Eu tirei... Foi a melhor que eu tive, 0,75. As outras foram péssimas. O que você tem para me falar, assim? Eu tô pensando em desistir. Aí vem o boicote que a gente se coloca também, né? E ele pegou e falou, deixa o pessoal sair, eu falo com você, Carlos. Aí ele falou, cara, você tem 2 caminhos, cara. Lá tranca a faculdade, larga, segue sua vida. Você vai ter poucas chances de mudar. Ou você vai ter que correr muito. Você vai ter que mergulhar nos estudos. Porque se você tem esse gap, e eu vi que eu tinha mesmo, você vai precisar correr mais que todo mundo. Aí ele contou um pouco da história dele. Ele era um bolsista da PUC dos anos 80. Ele falou, eu sofri pra caramba, mas eu corri atrás e tudo. No ano seguinte, o pessoal tava me pedindo para fazer trabalho para eles. Eu cobrava 100, 200, enfim, 300. E essa galera me pagava e eu fazia o trabalho para eles. Mas eu corria atrás. Eu fui para casa, assim, bem reflexivo. Outro anjo na sua vida, né? Outro anjo. E esse foi um anjo que me deu um soco, assim. Tipo... E o empurrão Jogou foi pra importantíssimo. E aí, no dia seguinte, eu lembro que eu não consegui levantar da cama, assim, de tão triste que eu tava. Mas quando eu levantei decidido. Assim, eu mudei totalmente minha rotina. Era sábado, era domingo, eu tava estudando o tempo todo. 6 meses depois, a professora de matemática me convidou para dar aula de matemática nos finais de semana, lá para algumas turmas. De tanto que eu estudei. As minhas notas mudaram completamente. E aí eu peguei paixão pelo estudo, assim. Eu sinto até hoje que eu tô atrasado. Então, eu tenho 5 minutos, eu vou ler, eu vou colocar um podcast, eu vou colocar um audiobook... Mas veio desse momento. Aí despertou um interesse significativo pelo conhecimento. E aí eu mudei a chave. Aí eu fiz RH, virei um representante de sala na faculdade. Conheci o diretor da faculdade, viramos meio amigo. Depois de 1 ano eu ainda não estava bem empregado. Aí ele me ligou, falou, Carlos, e aí, tá na faculdade? Na segunda, né? Porque ele falou, você tem que fazer um segundo curso. Eu falei, não, professor, ainda não estou em condições. Vem aqui que você tem que falar comigo. Sentei na frente dele, ele... É do setor de bolsas. Quem tá falando aqui é o diretor. Tô com um cara aqui incrível. Vocês vão ter que arrumar uma bolsa pra ele. Vocês vão ter que... Outro anjo. Vocês vão ter que arrumar uma bolsa pra ele. Isso depois de você já ter concluído o primeiro RH, curso. Porque aí eu acelerei. Estudei bastante. 4 anos de curso? Não, o de RH era 2. Era 2. E foi um curso excepcional, assim, porque me apresentou no Naktakeuchi pra ralar de ramo. Eram uns bem temas objetivos, muito objetivo, mas muito rico. Eu aprendi coisas, assim, que, de verdade, eu conversava com outras pessoas que trabalhavam em RH um pouquinho depois que eu me formei, que não tinham essa bagagem que o curso me ofereceu, teórica, né? E foi muito importante. E aí esse camarada pegou, falou do lance da bolsa, eu peguei e falei, ok, mas acho que não vai rolar, não. Na semana seguinte, ele me ligou. Falou, tem uma notícia, não é muito boa para você, não. Consegui uma bolsa de 50%. Eu queria integrar, mas não tem. 50% você topa?
Falei, vou pensar, porque aos 50% também não dava Já na não renda, dava, né? né? Mas aí a minha esposa, hoje minha namorada na época, falou, não, você vai dar um jeito, você vai estudar que vai ser importante para você. Me estimulou muito, assim, e me empurrou e eu fui. E qual que era o segundo curso? Ciências contábeis. Ciência E contábil. aí voltou a contabilidade da Ai, meu família Deus, pra a casa. contabilidade na veia. Não dava pra fugir, né? Não dava. Mas foi muito interessante, assim, porque eu fui fazer a matrícula, tinha administração, ou contábeis, ou Comex, e eu escolhi contábeis, não, talvez, no inconsciente por influência do pai, inconsciente, Sim. mas conscientemente eu queria sentar numa mesa para tomar decisão. Para mim era um pouco disso. Além dessa visão de pessoas, eu acreditava que olhar para uma DRE, discutir sobre esses DRE temas... é o quê, Carlos? A pessoa que tá ouvindo e tá Tem que assistindo explicar. não sabe esses negócios. Esses chato, termos, né? que nossa, gente do céu. Pensa que você está dentro de uma empresa, a empresa faz um monte de contas, contabiliza tudo que teve de receita, o que teve de custo. Demonstrativos de resultados. E no final ela vai entender o que teve de lucro. Então, demonstrativo de resultados do exercício, por isso o DRE, vai mostrar naquele ano corrente o quanto você teve de lucro ou prejuízo, que pode ser também. Mas isso Então, aí você essa é a começou a DRE. sonhar profissionalmente. Aí eu comecei a sonhar, Paty, mas o RH entrou na minha veia, assim, mas foi de cara, eu queria isso, sabe? Eu queria isso. Aí eu consegui, dessa empresa que eu tava, que o amigo do meu pai me fez a proposta, surgiu uma outra oportunidade de trabalhar na linha amarela, que era a obra do metrô que estava acontecendo. E aí eu fui estagiar RH lá, 4.000 funcionários, já era uma outra realidade. Era muito parecido com o departamento pessoal, mas tinha alguns elementos já de discussão de RH que a gente vê hoje. E eu estava assistindo tudo aquilo. Eu estava um telespectador muito atento ali, coletando todos os conhecimentos para, de alguma forma, eu conseguir me desenvolver. Fui acelerando em contábeis. E teve uma época que eu deixei minha mochila muito cheia. Porque eu peguei todas as aulas que eu podia dar de matemática, eu trabalhava pra caramba e estudava. Só que para dar aula, eu aprendi isso depois, para 1 hora de aula você estuda 10. Nossa, Sim. E era aula de matemática. A gente né? sabe. Vocês sabem bem disso. Sim. E aí, eu trabalhava, estudava durante a semana. Sexta-feira, eu chegava às 11 horas, jantava e ficava até às 3, 4 da manhã estudando. Para acordar às 7, pegar o busão e ir para São Judas, lá no Butantã, dar aula de matemática. E aí, isso foi Vai desgastando, né? Foi me desgastando, mas me desenvolvendo muito, porque eu tava correndo. Sim. Eu fui sentir isso anos depois, mas eu tava correndo ainda, eu tava excitado com tudo aquilo. Era muito bom. Eu saía da faculdade no sábado, extasiado, assim. Tipo, eu consegui responder 2 perguntas dos alunos que ali e era muito legal, não só pelo saber, mas o quanto eu aprendia nessa troca. E no quanto estudando também, eu aprendia. E aí eu fui... Mas o RH foi esse direcionador, assim. Sim. Aí fiquei nessa obra por... acredito que uns 2 anos. E aí teve a oportunidade de eu ir para uma empresa bem pequenininha, construtora também, parte de engenharia, para trabalhar com RH e aí estruturar o RH. E aí eu fui para lá. Aí foi uma escola, sabe? Aí eu mergulhei, consegui... construir vários subsistemas de RH estruturar. Além do processual. Além do processual, porque aí eu fiz meio que um outsourcing. Eu terceirizei essa parte mais processual e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano mesmo. Desde a parte que a gente atrai, contrata, a parte de treinamento, desenvolvimento, gestão de desempenho e remuneração. Esses eram os grandes temas. 1 ano e meio... Pode falar. Desculpa, não. Dali foi para multinacional. Não, aí eu tô nessa empresa pequena. Fiquei 5 anos nesse lugar. Quando eu tava com 1 ano e meio nessa empresa, a empresa começou a discutir sobre uma revisão da sua cultura ou, de alguma forma, viver uma transformação cultural. Que a empresa, eu cheguei lá, tinha 90 funcionários e em 1 ano e meio a gente tava com 1.000. Nossa. Foi a partir daí que você começa a ouvir mais o termo cultura e trabalhar em cima disso. Foi nesse momento, porque aí a empresa trouxe um consultor
de alguma forma, liderar 2010, esse processo 2012? 2010. O que é quase uma transição de carreira dentro do RH, né? Foi. Não sei se eu falei aqui em alguns episódios, mas eu costumo brincar que RH vive de ondas e modas, né? A gente teve a onda da empregabilidade, a onda da cultura, da sustentabilidade. Não sei, depois quero saber a sua opinião, se a gente está ou não na onda da diversidade em RH, mas eu lembro exatamente quando é que chegou essa questão qual que é o marcador, da cultura, de olhar a cultura organizacional, olhar com mais carinho as pessoas, o clima, o famoso clima, né? Provavelmente foi ali, então, em torno de 2010, né? Não, foi em 2010. Até 2020. E aí esse consultor veio e eu virei uma esponja, assim. O cara sentava comigo, falava um monte de coisa que eu não entendia nada do que ele falava, mas anotava tudo. Mas eu fazia cara de paisagem, assim, que eu tava... Gente, é só ter segurança ali. Não sabe, anota, depois pesquisa. Quem nunca fez isso? Quem não sabe, o que é o mais impressionante é que esse cara virou um mentor pra mim. A gente tem uma relação muito boa até hoje. E anos depois, acho que uns 7 anos depois, eu fui falar com ele. Aí ele falou, cara, você acha que eu não sabia? Eu sabia pela minha experiência, mas o mais lindo era o quanto você, na semana seguinte, tava com os assuntos que eu tinha falado na ponta da língua. Porque... Correu para estudar, né? Tudo, mas tudo. Tudo que ele falava, eu baixava a cabeça. Viu? Hashtag fica a dica. Fica a dica, gente. Não vem fácil. Ia estudar. Ele falava uns nomes lá. Não sei o que, tem da Onda Azul. Eu pegava esse nome. Teve essa onda aí também. Oceano Azul, né? Oceano Azul, e aí isso. eu ia pesquisar o que era esse livro e começava a ler, pegava o resumo para dar uma adiantada e lia o livro. Aí ele citava outro livro, outro autor, eu ia. E eu fui mergulhando um pouco nisso. Eu fiquei 1 ano com ele e depois ele saiu e eu liderei o projeto de cultura por mais 3 anos nessa empresa. Então foi um aprendizado e uma jornada incrível para mim, assim, e ver a empresa se transformar nesse período. E aí, quando eu falo sobre cultura, é fazer um mergulho mesmo sobre os elementos da cultura, sobre propósito, missão, visão, ajudar a empresa a se repensar sobre o seu papel dentro desse ecossistema que a gente vive. Foi quase uma pós-graduação enquanto você estava ali trabalhando, né? né? MBAzão, assim, uma coisa muito, muito intensa. E o como que eu faço com que isso reflita nos meus processos, nos comportamentos, nos sistemas, nos meus símbolos da cultura e tal. Então, eu tive muito dessa aula e eu pude viver isso. Fiz isso por 5 anos nessa empresa. Depois fiz uma transição para uma empresa familiar também, que era uma empresa que tinha sido comprada por um grupo de investidores. E também dentro desse recorte de cultura, né? E não só o RH. Pensa que eu era o líder de RH, que cuidava de todos os subsistemas, e junto com a liderança da empresa, junto com o CEO da empresa, liderando o projeto de cultura. Nessa nova oportunidade, você já foi com esse skill. Já fui com esse skill. Porque nessa empresa eu vivi isso. Eu fiz isso. Então, essa empresa que me contratou, eles precisavam de alguém para fazer um projeto de transformação cultural dentro. Você já estava como gerente, então? Já estava liderando todo o processo de RH. Então, nessa outra empresa que eu cheguei, a gente precisou revisitar todos os processos. Mas é interessante, quando você tem um pouco dessa skill de cultura, você vai olhar para os processos a partir da cultura da organização. E não simplesmente eu faço benchmark com a empresa X, copy, cola e implemento aqui. Porque isso dificilmente vai sobreviver, é possível. Mas se ele não tiver conexão com a cultura, com o jeito, com o DNA da empresa, provavelmente aquele processo, aquele símbolo, aquele sistema não vai funcionar. É incrível a forma que a Amazon faz as coisas, é incrível o jeito que o Google faz as coisas, mas isso é um jeito dessas empresas fazerem. E não necessariamente corresponde com a identidade de uma outra empresa. Perfeito. Então, você precisa, de fato, mergulhar, entender até onde essa empresa chegou para ver para que caminhos que ela pode seguir a partir dali, né? Perfeito. E entender o que é a essência, o que são valores, o que essa empresa está proposta ou está se colocando para fazer de diferença no mundo e uma série de outros elementos. Eu acredito muito nisso e esse é o meu trabalho. Meu trabalho vai por aí. E eu gosto muito de uma frase de um professor que falava: benchmark é importante a gente fazer, para que 20% das coisas que a gente faça aqui seja baseado em benchmark. O restante tem que vir e emerger da cultura, emerger da nossa inteligência, essência, né? Da essência da empresa, porque é isso. Tem um jeito de se fazer reunião, que é um ritual da cultura, que a empresa X faz. Posso capturar elementos disso e dar o meu tom e dar a minha cara, porque aqui vai funcionar desse jeito. Sim. A parede amarela é incrível na entrada, porque deixa as pessoas assim, assado. Talvez na minha seja um amarelo num tom pastel. Ou, sabe, eu vou entendendo esses processos e transformando.
Fui para essa empresa, fiz um turnaround que era o que eles queriam fazer com a cultura, com os próprios resultados do negócio. Esse grupo de investidores saiu, acabou saindo do investimento que eles tinham feito. E aí eu também fiquei meio sem papel, porque o papel que eu tinha ido para cumprir já tinha sido feito. Cumprido. E aí eu busquei uma nova, falei, sabe quando você tá num momento de... Para mim tava meio confortável a minha carreira, e eu precisava de mais. De novo, igual lá com a minha mãe. Não sabia o que era esse mais. Mas eu queria mais. E não só por querer mais, mas, sabe, é algo que vinha interno, assim. Era algo que... Precisava de um novo desafio. E aí eu fui buscar... Vou fazer um curso. Que curso que eu faço? Curso faço. Aí vi um MBA na FIA ou na FGV. Falei, nunca vou conseguir pagar isso, cara. Beleza, já tô Os dois melhores do país. Já tô como líder aqui da organização, mas meu salário ainda não tá... E eu tinha acabado de casar, assim. Tem esse corre também. Às vezes você chega num patamar, mas a remuneração não é a que você gostaria, né? Exato. Você tem uma série de responsabilidades e prato que você equilibra. Mas a remuneração ainda não está à altura de você poder fazer algumas apostas, né? E eu tinha acabado de casar, então a água estava aqui. Se eu desse uma respirada um pouco mais... Opa! Barato ia ficar louco, mas a minha esposa parceirona, assim, contribuiu e falou, não, a gente vai reduzir tudo que a gente puder reduzir, porque você quer dar o próximo passo na carreira? Eu falei, quero. Então, você vai ter que estudar, não dá para ficar. E aí eu fui para a FGV, que também para mim foi bem disruptivo, assim. Aí eu já tava com uma leitura racial. A gente pode entrar um pouco nesse assunto, mas eu entrei na sala e vi uma pessoa negra na sala, inclusive que era uma amiga que a gente conversou em algum momento. Assim. A gente canta junto num coral. Sim. E a gente comenta. Ela fez uma transição para RH, tava buscando um curso. Eu comentei desse curso com ela e passou o tempo. Quando eu entrei na sala, ela tava lá. E um pontinho preto de apoio. Uau! E foi muito incrível, assim, a gente. Porque deixa eu até te perguntar, nessa jornada toda, nas áreas que você trabalhou, você geralmente era o único negro dentro desses lugares, assim, pelo menos dentro das áreas de atuação, não na empresa como um todo, mas dentro desses lugares que você trabalhou, tinham mais pessoas pretas? Deixa eu fazer um resgate na memória aqui, porque é louco quando a gente tem que fazer isso, né? Mas no RH, onde eu trabalhei, nessa empresa menor de construtora que eu fui, eu contratei uma pessoa negra para trabalhar comigo. Então você foi o agente transformador ali para ter mais uma pessoa negra. Eu contratei. Na seguinte, tinha uma pessoa negra que era do meu time logo depois que eu cheguei. E acho que foi isso. Até esse momento. Assim. Tinha outras pessoas negras, mas não estavam em posições de liderança, e principalmente da mais alta liderança. Eu nunca tive um líder negro, ou uma liderança negra. Mas nesse momento que eu conto para vocês da FGV, eu já estava incomodadíssimo com a questão racial, porque eu fui tendo os cargos, aí eu comecei a ser convidado para alguns encontros de RH, onde eu era a única pessoa negra. Teve um episódio bem interessante, assim. Tipo o filme Corra, né? Essas festas. Só gente branca e uma outra pessoa preta. E a maioria das pessoas que a gente trouxe aqui, Carlos, é essa história. Que louco, são histórias únicas, né? E a gente gosta de ressaltar aqui que somos os primeiros. Não queremos continuar sermos os únicos. Queremos que essas histórias possam alcançar outros dos nossos e que acreditem. Foi difícil, você desbravou o caminho para chegar e a gente quer ver mais dos nossos nesses lugares. Isso, é se tornar referência. Tem uma frase que a Samantha Almeida tem falado bastante, que é sobre ser o primeiro e tudo. Ela fala, eu não sou a primeira. Antes de mim vieram várias pessoas. Elas não conseguiram chegar onde eu tô, mas teve várias pessoas. Eu precisei vir junto. Se não fossem elas, eu não tinha chegado aqui, né? Sim. Eu tenho refletido um pouco sobre isso. Acho que é importante a gente olhar também para toda essa história de resistência, de luta e de passar o bastão sempre, né? Porque hoje nós vamos passar o bastão provavelmente para os nossos irem mais distante do que a gente, né? Mas foi muito disso. E teve vários episódios, um deles eu não me esqueço, assim, que era um encontro de RH, diretores, VPs de RH, liderança sênior de RH, e eu fui, coloquei lá o melhor terninho que eu tinha, sentei na mesa e chegou um cara, ele era um diretor de uma grande multinacional. E ele chegou entregando o cartãozinho dele para todo mundo que estava na mesa, ele me pulou. E eu nem liguei, sabe? Mas me marcou. Naquele momento... Não ligou, mas ligou. Que você Eu falei, por que... Achou que você não é uma pessoa de RH que estava ali, né?
Ou simplesmente foi não bem quis intencional entregar, também, né? não sei. Ele não entregou. Entregou para outras pessoas, mas não seria relevante para ele entregar o cartão para mim. Ele pensou nisso. Me marcou no sentido de... eu tenho um marcador social, né? E para mim já estava muito mais consciente essa A história. cor chega primeiro, né? Não é, eu falei, não me marcou. Mas eu acho que não me abalou aquilo. Sim. Mas marcou, porque eu tô contando aqui hoje. Acho que um mês atrás eu fui num evento, esse cara veio e falou: o seu Carlos da Pepsi, coitado, e veio. Eu lembrei, e o mundo ele dá nem sabe voltas, quem eu não sou. é mesmo? Ele nem essa sabe. terra plana capota, meu Deus. Ele nem sabe quem eu sou. Uhum. Mas Sim. ele veio tudo. Aí tinha uma menina que trabalhava comigo e falei: Mas vou isso te é contar importante pra você, né? Eu acho que isso é uma virada, porque mostra, né? É a mudança e tal. E aí ele veio todo e me entregou o cartão. Eu falei: pô, legal, parabéns, obrigado aí e tal. Enfim, mas estar nesse momento na FGV foi para mim também muito disruptivo, assim, porque eu fui com foco de me qualificar, de me conectar com pessoas que estavam em outros lugares, para que novas possibilidades se abrissem para mim. Mas não deu 3 meses que eu estava estudando. Foi muito rápido, assim. E aí eu fiz uma transição para uma organização que me ligou. Não era de ninguém do curso, mas... sabe, as conexões que a vida vai trazendo. E aí eu fui para esse desafio, aí as coisas começaram a mudar muito, assim, no sentido de reconhecimento, de remuneração, porque eu fui sendo valorizado pelo trabalho que eu estava executando. E foi uma jornada linda, assim. Eu fui para essa empresa para fazer uma transformação cultural, estava voltando para o meu mercado de origem, que é engenharia, arquitetura e urbanismo. E eu fiquei lá 2 anos e meio, como comentamos aqui fora do ar. Pareceu que foi 15, 10 anos. E o fundador da empresa chegou para mim no final, logo que eu saí, e falou: cara, você conseguiu traduzir em processos, em políticas, em símbolos, em a cultura, o que eu tô tentando fazer há 30 anos, desde quando eu fundei a empresa. Bom, e a hora da multinacional? Tô ansiosa para saber a hora que chegou a multinacional. Chegou ou não chegou? Chegou. Tava nessa empresa, como eu comentei, feliz da vida, propósito alinhado, valores alinhados, as coisas tudo dando certo. Um sócio falando que... 3 aumentos dono, salariais em menos de 6 meses. A coisa tava linda. Uhum. Coisa linda. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que me conheceu em um evento de uma ONG. Outra dica, hein, gente? Como é bom participar de eventos, conectar network, com as pessoas, gente. né? Muito bom. Você pode estar com preguiça, pode falar, mas o que eu vou fazer? Vai. Faça cartão de visita, converse com as pessoas. Eu lembro que eu ia para alguns eventos do YouTube com a galera lá do YouTube Vozes Negras, o pessoal falava: Samuel, você não para quieto, você sai conversando com todo mundo, entrega cartão para todo mundo. Eu falei: mas é isso, é para isso que eu vim. Não, a conexão é essa. Quem perdeu o primeiro episódio não tá desculpado, porque eu contei que eu conheci o Samuel no evento. É isso. Boa, boa. E aí essa pessoa me ligou e falou: tô voltando para a empresa que eu trabalho, tava de licença um ano sabático lá, e tô com um desafio novo aqui, acho que tem sua cara para me ajudar a fazer essa transformação. Não, tô feliz aqui. Segue o jogo aí. Ih, você nem pensou na hora? Não, na hora eu dei a negativa. Ela falou: mas vale a pena você conhecer. E você já sabia que era PepsiCo? Já, Ah, eu tá. sabia. Porque a Ela, indústria vale a pena. alimentícia é outro mundo, totalmente diferente. Total, Né? era outro mundo. E eu tava feliz, sabe? A coisa, quando tá bom. Não era nem acomodar, é que você tava já feliz, muita feliz, coisa, as coisas fazendo. as coisas acontecendo, o resultado vindo, o reconhecimento aquele aparecendo. ditado, será que a gente mexe em time que tá ganhando? Mexe sim, né, cara? Mas a gente mexe. E aí ela falou mais uma vez: vem conversar, vem conhecer. Comecei a participar do processo, né? Aí tem todo o trâmite burocrático comum, porque eu participei de um processo com N outros e outras candidatos. E foi uma entrevista, outra pesquisa sobre a empresa. Falei: opa. Outra dica, gente. Esse episódio tá cheio de dica, hein? Aqui dá pra fazer. Pesquisa sobre a empresa. RH falando. Total. Tem que pesquisar, saber o que a empresa tá fazendo, o que a empresa pensa, Qual no é que ela acredita, o momento da Lê o empresa. relatório de sustentabilidade. Uma coisa que a gente levantou na pós que eu tô fazendo, provavelmente quando esse episódio já sair, já vou ter finalizado, mas uma coisa que que a gente sempre fala, né, que o perfil hoje dos candidatos não são só de ouvintes de chegar lá e para fazer entrevista e as pessoas quererem saber sobre, mas sim dos candidatos
questionarem a empresa. Quais são as suas políticas? Total. Como que vocês estão fazendo aqui com os funcionários? Tem grupos de diversidade, de afinidades ou não? Então, é necessário fazer essa pesquisa, Total. porque não é só a empresa que está te contratando, é você que está decidindo o tempo que você vai dedicar da sua vida para uma empresa, né? Não, super de acordo. Isso, a gente precisa falar mais sobre isso. E não é mais mal visto isso, sabe? Eu acho que as pessoas que chegam, sentam numa mesa para conversar sobre isso e trazem questionamentos também sobre a empresa, questionamentos interessados em Isso. saber mais, né? É muito bem visto. Eu, pelo menos, admiro muito quando eu sento com um eu candidato, também. candidata que tem interesse em saber o que a empresa faz, o que a empresa pensa, no que ela investe grana, É no uma que ela investe troca, não é, tempo. Carlos? É o Exato. seu tempo, o seu conhecimento Exato. e eu aqui com a oportunidade. Exato. Mas exato. durante um tempo, eu acho que durante muito tempo, né, antes dessa nova fase de olhar, né, para o mercado, isso não era comum, né? Geralmente era uma vida de uma única mão. Era sempre o profissional ali de RH fazendo Mas as perguntas, é justamente né? a galera da cultura que está trazendo essas mudanças aí. E eu acredito também que a gente está numa mudança sobre a perspectiva de liderança, Samuca. Porque a liderança do século XX, se eu posso dizer assim, tem um mindset de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ai, meu pai vivia falando isso. E a liderança do século XXI não sobrevive nesse lugar. Não sobrevive nesse lugar. Eu gosto muito da Brené Brown e eu gosto do que ela fala sobre a liderança sim. de hoje para o futuro. Ela fala, a liderança do passado estava conectada a título, a cargos, a poder e a status. Então, eu tenho minha sala fechada, traz meu relatório aqui, vai para lá, vai para cá, não escuta ninguém. A liderança de hoje para o futuro é uma liderança que não tem todas as respostas, é uma liderança que fala sim sobre suas vulnerabilidades, é uma liderança que faz mais perguntas, sabe? E de que fala não sei. É isso. Para a Vamos fazer equipe, juntos, sabe? né? Vamos fazer junto. Então, eu acho que o perfil de liderança está mudando, talvez influenciado, sim, por muito dessas mudanças que a gente tem hoje sobre a questão cultural e que a gente hoje consegue gerenciar a cultura por meio de metodologias e por aí vai, e trazer essas informações sobre as mudanças que estão acontecendo e pelas incertezas que o mercado mais complexo está mostrando para gente. Economia. Então, exato. Então, tem todo esse contexto que contribui hoje para as pessoas chegarem mais informadas nas entrevistas e também terem esse espaço aberto para Pra questionar. troca, né? é Pra uma troca. Queria deixar essa dica que ele falou da Brené Brown, de um livro que eu li e amei dela e mudou muito a minha vida, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sensacional, sensacional. Isso é Aí muito já bom. Tinha que emenda... falar, tinha que falar. Não, mas é maravilhoso, porque eu acho que faz todo sentido as pessoas entenderem que... Não é? Eu acredito que as pessoas não estão procurando mais uma idealização de perfeição ali no mercado. É que você, pelo menos, se você conseguir ser você de verdade ali, eu acho que você já está fazendo muita coisa. É, porque tem também esse papel da autoanálise, do autoconhecimento, que a gente vem falando aqui em muitos episódios, e esse livro traz muitas reflexões. Como é que eu vou ser esse cara que pesquisa sobre a empresa e chego na entrevista e tenho a coragem de falar algumas coisas? Leio o relatório, eu vejo como ela se posta, como ela se comporta nas redes sociais e posso colocar as minhas opiniões, porque nos processos seletivos a gente coloca muitos cases. E se você tiver nessa situação, o que você faria? É isso. Eu falo, a gente como RH, a gente tem feito muito isso nos processos de seleção. E as pessoas não se veem na situação. E para nós negros, é muito mais difícil nessa muca, não é, cara? muito Se mais ver difícil. nesse lugar. Você já sabe que não vai ter muitos outros negros ali. Você já sabe que você é um diferencial. Você precisa estudar, você precisa participar. Você tem medo de errar, a gente falou isso aqui tanto. A maioria dos nossos O erro convidados, pra pessoa a nossa preta história é muito passa mais por forte, isso. né? Total. A gente se cobra mais, a gente quer ter o resultado, a gente quer surpreender. Porque a gente sabe que o estereótipo racista espera da gente esse papel de subserviência, de ser invisibilizado, de... eu tenho essa sensação, não sei como é que tá a sua percepção hoje, Raciel, que algumas pessoas brancas que ainda estão no processo, elas estão apostando no nosso erro. Elas não esperam a nossa competência. Elas não esperam que você vai entregar com excelência. Elas estão esperando menos. Elas estão esperando pior. Por causa do racismo. Nem é culpa delas, às vezes. É inconsciente. É inconsciente. É estrutural, né? E quando você entrega, quando você faz... Nossa, que excelente. Nossa, que... Olha... Ela fica Até que tão você é surpreendida. inteligente, até que- Isso. E a parte da estrutura, eu concordo contigo, Paty. E eu não lembro quem escreveu um artigo pro LinkedIn falando sobre a Osaka, que é aquela tenista.
Ai, sim. Eu esqueci quem escreveu, mas falando muito sobre essa pressão em cima do erro, que o case dela, pelo menos até o momento, mostra muito isso, né? Essa pressão de que eu não posso errar, de que eu preciso ser perfeita, de que eu não sei... E ela não soube lidar com as tem uma vulnerabilidades. ginasta americana negra também que nas Olimpíadas desistiu é isso que eu por ia causa falar. disso. É a Simone, né? Simone. Sim, mas a A Simone Bales, né? Bales, eu sei que foi Ela também. ano que foi muito interessante para mim, porque eu já estava com a WIP e a gente estava para fechar vários projetos. Tinha projetos de podcast que era para ter saído naquele ano, que foi no ano das Olimpíadas. E antes mesmo das Olimpíadas, eu cheguei para eles e falei, olha, porque não é sobre agora, né? Cuidado da minha... Porque eu tive burnout naquele momento ali e é muito mais pesado para nós que somos pessoas pretas, que as oportunidades para a gente chegam tanto depois, que quando começam a vir algumas oportunidades, a gente fala, não, eu tenho que ir, tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou ter outra oportunidade. Só que chegou num momento que eu falei assim, se eu não parar agora, não vai ter realmente outra oportunidade. Porque não vai ter um futuro limite, depois disso, né? já está no meu limite. Porque a gente precisa sempre lembrar, e por isso que a gente faz isso aqui no nosso podcast, de conversar sobre início. Porque imagina, você começou a trabalhar com 12 anos, eu comecei com 13, a parte também. E quando eu recebi em 2019, que eu me tornei LinkedIn Top Voice, eu falei assim, eu estou esperando um reconhecimento desde os 13, porque desde os 13 eu não paro de trabalhar. Então, quando a gente fala sobre exaustão profissional para as pessoas pretas, a gente está falando de muito tempo de trabalho, sabe? De muito tempo de dedicação, de muito tempo de você estar ali. Sim. Então, é importante que a gente fale Total. que o erro ou a falha, ou, tipo, ela pra gente, ela tem um peso muito maior, né? Esse parar... O racismo intensifica tudo isso, intensifica demais. Mas voltando, então, ali pra esse momento... Por isso que a gente traz histórias de quem trabalha essa resiliência, estuda, corre atrás, contraria as estatísticas, ocupa aqueles espaços que você fala, nossa, tem uma pessoa lá na indústria alimentícia, né? É isso. E eu acho que o livro que você trouxe é muito importante. Pra mim foi disruptivo, assim. O livro, o TED Talk dela, e já deixa a dica do Coragem para Liderar também, que é dela, que é uma sequência, né? Do Coragem para Ser Imperfeito, mas o quanto a gente precisa aceitar as nossas vulnerabilidades, sabe? E tratar isso bem, porque a pressão sobre nós é muito grande mesmo. E nós também colocamos uma pressão gigantesca sobre nós. Mesmos. Você também tem que ter um afeto, um carinho com você mesmo. Sim, né? a compaixão, ela fala muito disso da autocompaixão. E é importante a gente se cuidar, ter essa autocompaixão, entender das responsabilidades que nós temos, sim, porque eu acho que não dá pra negar isso, não dá pra gente falar que isso não acontece, mas olhar pra isso com cuidado, sabe? Não com um lugar onde eu preciso dar certo, eu preciso ser o melhor e tal. Eu vou errar e é isso, e vou acertar também e tá tudo bem, sabe? Isso, né? Essa é a jornada. Mas tava felizão, recebi esse telefonema, fui fazer entrevista, corri atrás de informação, muita coisa do que a Pepsi estava fazendo naquele momento para mim fazia muito sentido. E eu falei, eu quero estar nesse lugar para de alguma forma ajudar. Que ano que era isso? 2019. Ajudar então é isso. a empresa a fazer as transformações necessárias, né? Ela já estava nessa jornada. E aí, eu tinha alguns desafios, né? O Carlos não fala inglês, o Carlos não fala espanhol, tá indo para uma multinacional americana. É a primeira multinacional. Sair de uma empresa que estava ali com 300 funcionários direto, 1.000 indiretos, para ir para uma empresa de 12 mil funcionários direto. Então, tinha as complexidades envolvidas nisso. Um outro mundo, que eu né? precisei me jogar na piscina, assim. E eu estava muito seguro nessa época. Tanto que o meu processo seletivo foi muito transparente, sabe? Com muita coragem, trazendo perguntas para as lideranças que me entrevistaram. E uma última entrevista me marcou muito, assim, que foi com uma pessoa que liderava essa agenda do Brasil, um argentino, estava sentado nessa cadeira. Falou, Carlos, por que eu devo te contratar, né? Uma dessas perguntas que normalmente tem no processo seletivo. Eu falei, mas eu te pergunto, por que você quer um cara como eu aqui? Porque eu sou um cara de uma área totalmente diferente, de um ramo, né? Da área não, mas de um ramo totalmente diferente. Tem algumas competências aí que eu não dou check no job description. E... no descritivo de perfil, tá, gente? Perfeito. Olho multinacional. Ai. 10 palavras, 11 seu inglês. Mas eu não tô fazendo isso. Não, eu tá nem faço. ótimo nisso. Mas aí ele pegou e falou, é isso.
É por isso? Sim. É por isso. Eu te quero pelo que você tem, Uma não pelo que você não oportunidade pela tem. inclusão, né? Exato. E aí, como que nós vamos desenvolver essas outras competências? Você vai sentar aqui na cadeira e você vai isso. desenvolver. Então, esse processo foi me trazendo vários sinais de uma empresa e de lideranças que estavam comprometidas e queriam fazer a mudança. Ele chegou a me falar que, meu, se o problema é o inglês, eu tô deixando de considerar 95% da população brasileira. Eu falei, opa, A tem alguém que gente conhece o fala Brasil. isso o Eu tempo levo inteiro. isso sempre para as palestras, a gente discute isso sempre aqui. É isso, quando as pessoas vêm com uma vaga que exige o inglês, ele não está considerando a maior parte da população brasileira. O Brasil não fala inglês, as pessoas só colocam isso para limitar apenas aquele clã de pessoas que estudaram com ela numa escola de elite que tiveram a oportunidade de falar inglês. isso. E muitas vezes, durante o percurso que você vai discorrer ali no trabalho, ou pelas experiências que a gente tem, nem sempre é utilizado o inglês como eles exigem na hora da contratação. Muitas vezes um curso que você vai fazer filtro mesmo, né? é para fazer um filtro racial. A gente Né? elitiza demais o processo. Mas quando ele me falou isso, eu falei, opa, tem alguém que conhece o Brasil, hein? E foi mais um recado super importante pra mim, assim. E aí Mais um anjo, hein, Carlos? mais um anjo. E aí eu fui. Me desafiei, sabe? Me joguei muito. Tem episódios engraçadíssimos. Teve um dia que eu tava lá liderando uma pesquisa de engajamento, cultura, pro Brasil e precisava resolver um problema às 6:30 da tarde com o pessoal do México. E eu olhei pro lado, minha chefe tinha ido embora. E eu olhei pro outro lado, tinha uma pessoa que eu nem conhecia. Não falava, tinha chegado há 1 mês e meio na empresa. Uhum. E aí eu falei, vou passar vergonha, mas não vai ser sozinho. Não vai ser na frente de todo mundo, Vamos no né? Portunhol. Eu vou numa salinha e fui para uma salinha de call lá de ligação. Falei, Andrea, pode me ligar? Ela me ligou. E eu, olá, que tal? Tudo bem? Eu sou Carlos. Perdão por mi portuñol, porque eu não hablo muy bien. Ela, não, se preferir podemos hablar em inglês. Eu, não. Eu prefiro hablar em portuñol porque estou fazendo classes, Então foi... Esse é um dos episódios, mas... O quanto também a gente precisa se colocar para... o amigo Pra sempre jogo, fala, né? se joga na piscina sem boia. É e isso. que tem alguém ali na borda para poder te dar a mão para não te deixar morrer afogado. Mas você vai ter que aprender a nadar. Vai com medo, mas vai. Vai com medo. O medo, acho que ele é intrínseco nosso, né? Mas a gente precisa ter coragem para isso. E eu tenho me jogado um pouco. Aceitar essa proposta foi uma atitude de coragem. Me desafiar nesses momentos foi uma atitude de coragem. Mas tem uma coisa que para mim caiu a ficha e que eu acho que é muito importante falar também. Que não são super-heróis ou super-heroínas que estão nas multinacionais. São pessoas comuns, sabe? Eles também erram, eles também acertam, eles também têm dificuldade para falar o idioma. Estão cheios de dúvidas sobre tudo. Total. Só que a nós gente criamos... projeta um ideal, né? E eu fico me perguntando, Paty, da onde vem isso, sabe? Porque eu não sei, eu não lembro se alguém chegou pra mim e falou, nas multinacionais trabalham pessoas... Tradição que é contada compulsoriamente ao Mas longo da pouco, história e todo mundo vai acreditando. É um pouco A disso. mitologia das multinacionais. Total. E é louco, porque... Vamos escrever um livro com esse nome. Gostei Vou disso. registrar, hein? Por favor, já patentei, né? Mas eu faço um pouco dessa análise, sabe? Porque lá eu encontrei pessoas comuns que estão batalhando pra caramba para se desenvolverem, para estar nesses lugares, e que muitas delas não conheciam coisas que eu conheci anos antes. A sua bagagem provavelmente muito mais rica, né? E nunca estive numa multinacional. E fora, sem dizer, o aspecto de vida que eu tive, que eu tenho, que eu trago para a mesa e que a gente precisa dessa multiplicidade. E aí a proposta foi para eu trabalhar com cultura, que era um tema que eu já trazia, gestão da mudança, que eu também liderava em outra empresa, marca empregadora, que aí é o grande desafio de como que a gente se posiciona para fora. Eu adoro E isso. diversidade, equidade e inclusão. E liderar esse processo, eu costumo dizer que eu saí de um generalista para tornar um especialista, só que não, porque com essas agendas é difícil ser especialista, porque você está falando de processo de mudança na organização como um todo. Mas são agendas muito atuais, né? 12 mil pessoas, gente. São tantas frentes que são muito importantes e necessárias
para marcadores, por exemplo, né? A gente sabe que a Agenda 2030 da ONU exige muito que as empresas olhem para essa questão de diversidade, para que cumpra a ODS, que tem todos esses requisitos de áreas que você está atuando agora, e PEPs, do tamanho que faz todo sentido eles já estarem trabalhando nisso, porque eles já estão pensando lá na frente, dos investidores que eles têm, Precisa, né? Total. E esse corre, sabe, da vida, que vai nos trazendo várias possibilidades, e hoje eu consigo ver com muito mais nitidez o mapa, porque antes acho que eu corri mais do que olhei para o mapa. Correu sem saber para onde estava correndo, mas estava correndo, estava indo para frente. Indo, mas vejo que minha mochila estava bem carregada, assim, sabe? De peso e também de conhecimento e de tudo que eu fui agregando durante esse período. Mas é muito louco porque 10 anos atrás, o RH não estava discutindo. Alguns RH sim, mas não estava discutindo essas pautas. Não. A minha profissão tem se transformado de uma forma muito significativa. E eu estou ocupando uma cadeira numa multinacional com agendas que ainda parecem ser bem inovadoras. Apesar de já estar há algum tempo sendo discutido isso no mercado, no mundo, em outros países. Mas trabalhando numa agenda super legal. Então, estou há 3 anos fazendo... E isso tem sido super legal, significativo. Tenho, de alguma forma, conseguido ser eu na essência, sabe? Para mim, é ir para o futuro, Paty, com olhar para o passado, assim. Quase que uma volta, é muito louco, assim. Eu tenho até dificuldade de explicar isso, porque a gente não combinou. Não, a gente não combinou isso, mas a gente fala muito que as empresas que verdadeiramente têm uma cultura inclusiva, elas permitem que a gente tenha a liberdade de ser quem nós somos. E isso, gente, nossa, é tão gostoso de ouvir, né? Sim. Trabalho numa empresa que eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. Total. E aí eu faço resgates da minha história, da infância. Eu começo a entender que a minha relação com as pessoas era um talento meu, desde lá. E que eu consigo usar desse talento hoje para contribuir para a empresa. Fazer até um complemento nessa sua fala, porque tá soando tá borbulhando uma pergunta que combina muito com isso. A gente pergunta muito sobre sucesso, né? O que é sucesso para você? E se nesse momento, na atual realidade que você vive hoje, você se considera uma pessoa de sucesso? Eu acredito que sim, Samuca, porque eu sou feliz com o que eu faço. E aí independe do cargo que eu tô, sabe? Sucesso para você é trabalhar com aquilo que te faz feliz? É o que me traz significado. E aí o significado, ele pode ou não se conectar com a felicidade, mas nesse momento eu tô feliz porque eu tô trabalhando com algo que traz significado para mim, que atende meus fatores de engajamento e que eu tenho muita nitidez sobre esse caminho que eu quero seguir. E eu tenho tomado decisões ou de alguma forma influenciado decisões para que esse meu propósito seja de impacto, sabe? E de impacto significativo. Aquele sonho que você teve de sentar na mesa e tomar as decisões. Pode ser. Ou ajudar, né, outros grandes executivos a tomarem decisões, né? Perfeito. Caras, outra coisa que a gente gosta de perguntar aqui, que a gente falou muito de corres. E aí, quanto corre na vida, pelo amor de Deus? Esses corres foram suados. Mas conta um momento close, um momento que você realizou um sonho, algo que foi, assim, muito significativo, que você fala, gente, olha onde eu tô, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz, queria poder contar pro meu pai, se ele estivesse vivo agora aqui. Esse feito, qual é o momento close da sua carreira? Pensa aí numa situação que, tipo, não precisa ser só, porque eu falei com fulano X no trabalho. Não, mas o que, por exemplo, seu trabalho te proporcionou de uma vida, uma experiência que você nem imaginava ter? Acho que tem alguns, né? Eu tenho vivido de uma forma muito louca os últimos 3 anos, assim. E vivido de uma forma muito louca porque quando eu saí da outra empresa, acho que é bom contar isso também. A liderança da empresa falou, o que você está saindo? Eu falei, minha voz precisa ganhar mais volume. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Não sabia. De repente, foi um fotógrafo na minha casa tirar algumas fotos pro jornal Folha de São Paulo. Caramba. Depois disso, né? 2 anos trabalhando na Pepsi, tal, as coisas começaram a acontecer. A ficha caiu ali, sabe, Samuca? Quando, num domingo, eu tive uma página inteira da minha conversa com a jornalista publicada na Folha de São Paulo, eu falei, caramba, que esse negócio, né, da voz ganhar volume, parece que sim, né? Então, isso foi um momento close, assim, close mesmo, de umas fotos que eu nem imaginava. Eu falei, caraca, cara! Foi legal.
É Meses interessante que não é depois- uma ambição que você... eu preciso estar ali. Não, de repente, Nem não de pensava repente, né? nisso. Mas vai... Foi é consequência, consequência, sim, foi né? consequência. E eu acho que... Eu não sei se é melhor ou não, mas é uma sensação muito bacana. É uma sensação de reconhecimento. É isso. Sabe? Não é só de busca e tal, mas reconhecimento. Isso foi muito legal. Meses depois, eu conheci o Maurício Pestana, que foi muito interessante, assim. Aí ele me convidou para bater um papo com ele num hotel. Eu fui lá e ele faz maquiagem e tudo. Eu falei, mas vou fazer maquiagem para quê? Aí ele gravou um vídeo comigo. Foi muito interessante, uma entrevista. E aí depois ele falou, Carlos, eu quero publicar a sua história, a conversa que a gente teve na revista Raça. A gente está fazendo uma edição com 12, acho que era 12 executivos e executivas negros de destaque Essa no é Brasil. recente, né? Recente. E a gente quer publicar a sua história. Eu falei, como assim, né? E Que revista olha a revista Raça, Raça, a nossa infância e adolescência. 26 gente. anos fazendo história. Sim. E você faz parte dessa história, olha Imagina, ó... Saiu em que Samuca, mês? Só pra gente pontuar a galera que tá ouvindo a eu não gente. vou lembrar exato, mas foi maio ou junho. Maio ou junho de Junho de 2022. 2022, isso. Recente, E a gente, capa recente. foi Recente. com o Maurício e com a Com a Samantha Samantha Almeida. Almeida. E tá meu nome lá na capa e tudo. E minha mãe, tipo, imagina, cara. Eu nem imaginava. A revista tá na parede, né? Da casa dela. Tem um quadro Agora da é revista, Ai, que né? Mas eu acho que esses dois momentos foram close super importante. Eu fiz uma viagem, minha primeira viagem internacional a trabalho, fui pra Cancún, no México. Olha, Ai, gente. gente. Close atrás de close. Eu super recomendo, eu contei aqui também que eu ganhei dos nossos padrinhos de casamento a nossa viagem de lua de mel pra Cancún. Pensa. Olha só que maravilha. Eu acho que eu vou ter que ir pra maravilha. Cancún também, viu, só gente? acho. E eu Vai, até sabe? brinquei, que não sei como é que foi essa experiência, vamos fazer a afrofofoca aqui do episódio. Que era muito engraçado. Eu e o Paulo andando, a galera achava que a gente era americano. Porque muitos americanos negros vão pra Cancún, né? E eles iam falar em inglês, a gente também não falava. Aí, quando eles percebiam que a gente não respondia, o meu marido fala bem espanhol. E quando ele respondia em espanhol, brasileiros! Le gusta brasileiros! Que é que você gosta de brasileiro? Por quê? E aí eles iam conversar com a gente, brincar, enfim. E eu falei, nossa, gente, que delícia! Um tratamento diferente. Ser Que bem aqui cuidado, no né? Brasil, quando a gente viaja, você já espera o racismo. A gente viajou, Isso. por exemplo, para Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é um lugar realmente muito bonito. Mas quando a gente É chegava muito- nos uma cultura muito lugares, eles racista. perguntavam se a gente era brasileiro. Se não nesse tom dos mexicanos em Cancún, divertido, confundindo a gente com o americano. Porque eles quase não veem negros lá, então eles deduziam que a gente era de outro país, assim. louco. Mas sempre de um jeito pejorativo, não com um atendimento muito cordial, gentil, assim. Então, as experiências também marcam a gente, né? Total. E você sabe que meses atrás eu tinha escutado o seu Jorge falar um pouco. Ele falou: sabe como que eu sou lido no mundo? Como alguém africano ali da área da Nigéria ou Gana, se eu não me engano, que ele falou. Que ninguém o vê como nem americano, nem brasileiro. Que ele tem um tom de pele bem escuro, Sim, né? sim, os Isso traços também dele são muito ponto, parecidos, né? E aí ele ouvi ele numa entrevista e tal, ficou na minha cabeça, e aí eu fui pro México, eu fui um dia antes. Aí eu fui no mercado, queria conhecer a cidade, então eu peguei a mochila, coloquei nas costas, coloquei minha bermuda, óculos escuros e fui pro centro da cidade. E aí chegando lá é um mercadão. É bem interessante, Sim. assim. E aí no mercadão todo mundo me abordava em inglês, todo mundo. Aí eu fiquei olhando para ver se era somente eu, mas não era. E para mim tem uma reflexão um pouco. Eu fui super bem tratado, tá, Paty? Concordo contigo. Mas a leitura que eu faço é o desconhecimento sobre o Brasil negro. Isso Sim. total. Sabe? Olha Nós o estamos- produto que é exportado do Brasil para fora são as Exato. novelas. E a gente não está nesses lugares, Exato, exato. tipo, muito dificilmente. Exato. O quanto nós não somos vistos como latinos, Isso. que nós somos também, Não, sabe? Porque é um país bem mais próximo aqui, enfim, se a gente for para a Argentina, acredito, tá? Nunca fui, mas acredito que a leitura é muito parecida. De não reconhecer o Brasil como esse país negro. E é importante a gente falar, a gente dar visibilidade e trazer essa questão para a mesa, sim.
Gente, eu tô muito ansioso para ver o resultado do último IBGE, que ainda não saiu. Porque a gente, de fato, se tornou cada vez mais consolidado como um país preto. E se lá atrás eles estavam querendo fazer um embranquecimento da nossa população com medo que se tornasse um Haiti, deu muito errado. Total. Porque o Brasil é um país preto. E o mundo precisa de um entendimento disso, né? Sim, porque a gente ainda assim é invisibilizado. Essa leitura é muito importante mesmo pra gente não ter que toda vez explicar a mesma história, sabe? Mas eu acredito que é esse movimento que nós estamos aqui dispostos a fazer, de trazer muito mais negros e negras para as posições de liderança, destaque de poder, para tomada de decisão e visibilidade. Então, eu acho que esses 3 foram os momentos que delícia. Recentes. Já tá fazendo as contas, Samuel? Ai, meu Deus, partiu Cancún. Olha, patrocinadores, vamos lá, vamos fazer um vlog gente, lá. Tem que. Vamos. Carlos, para encerrar, a gente queria que você pudesse falar um pouquinho dicas e aprendizados para quem tá ouvindo a gente, tem começo de carreira, tá lá na faculdade, pensando, será que eu me inscrevo no programa de estágio? Será que eu vou para esse lugar? Será que é para mim? Ouvi essa história, mas não sei se eu tenho tanta coragem assim como você teve para enfrentar esses meus medos. A gente falou muito aqui nesses episódios todos sobre o fenômeno do impostor, a gente achar que não é para nós, que foi sorte. E eu gosto muito de uma frase da Oprah que ela fala que sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Perfeito. Você teve sorte porque a oportunidade veio, você estava pronto. Se você não tivesse pronto com a sua mochilinha, que eu adorei essa história da mochilinha também. Já vou adotar essa história da mochilinha. Não é minha, mas pode se apropriar. Não, com a mochilinha de conhecimento, Perfeito. de vontade, de garra, de como é que eu descubro isso? Como é que eu faço para hackear esse sistema? Ter uma curiosidade. Acho que é para mim, sim, eu vou ocupar. Se não tivesse pronto com isso tudo, você também não tinha abraçado as oportunidades, né? Então, que dicas que você dá, que aprendizados você pode dividir com essa galerinha? Tá bom. O primeiro eu acho que é leia, pesquise, e com o tanto de conhecimento que a gente tem hoje disponível, é necessário uma curadoria. E curadoria é encontrar alguém que faça esse filtro de conteúdo para você, porque senão é um risco muito grande de se perder, né? Eu quero... Tem tanto conteúdo que o conteúdo demais pode atrapalhar. Pode né? atrapalhar. Então, leia, estude, mas faça uma curadoria. Olhe para o Samuca, você se identifica com tudo que ele está falando, veja quais são as referências que ele tem buscado, que ele tem indicado, e vai nessa. Segundo, pegou um livro para começar a ler, leu até a página 30 e achou um livro nada interessante, próximo, sabe? Para que você mergulhe e, de fato, aprenda e consiga tirar a verdadeira essência desses conhecimentos que estão dispostos, porque hoje realmente o tempo passa muito rápido, porque a gente tem uma quantidade de oferta muito grande. Então, se você perder tempo ou investir tempo aonde não é um caminho que te agrada, um caminho que não conecte com você, não faz muito sentido. Você falou nessa nossa conversa sobre engajar o seu propósito. Acho que é isso, né? Você encontrar naquilo que você está estudando ou naquilo que você está trabalhando algo que te mova, né? Que te faça trabalhar com algum sentido, né? Tem um autoconhecimento que é muito complexo da gente falar, porque ele não é simples, né? Que é autoconhecimento? Eu vou olhar para minha história simples assim e vou ter um autoconhecimento sobre mim. Não acho que é simples, mas ele é fundamental. Para mim foi. Quando eu comecei a fazer um mergulho sobre a minha história e ver os meus marcos biográficos, a morte do meu pai, eu ficar com as pessoas ali da rede de apoio, eu trabalhar com a minha mãe, isso foi me trazendo vários elementos de aprendizagem também. E normalmente na nossa vida a gente só olha para frente. A gente vai, segue o jogo. Só que nós fomos formados. Então toda essa bagagem, ela tá no nosso inconsciente. Olhar para trás é trazer isso para a consciência. Por isso que eu falo, hoje eu tenho muita clareza que era um talento que eu tinha de conectar com as pessoas. Porque eu fiz esse movimento de olhar para trás e falar, isso era um talento, sempre foi. Só que ninguém nomeou como talento. Mas quando eu visitei a história, quando eu comecei a olhar que na sala eu sentava com o outro. Então acho que é importantíssimo esse autoconhecimento. E o quarto, não menos importante, é dê valor ao que você tem de bom.
as pessoas fazem a gente não acreditar em nós. A gente nem olha para as coisas que a gente tem de bom, né? Exato. A gente só se compara, na real, né? Com outras pessoas que têm uma vivência completamente diferente. E aí, isso apaga quem a gente é, né? Total. Eu gosto muito de um estudo do Instituto Gallup, e que se tornou um livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes. E o que esse livro fala? Que a gente precisa olhar para os nossos talentos e potencializá-los. Aí traz vários exemplos que, para mim, caiu como uma luva, assim. Na escola, eu tirava 10 em matemática e tirava 2 em ciências artísticas. Minha mãe fazia eu estudar ciências artísticas e não falava para eu estudar matemática. Eu virei um 7 em matemática e um 6 em ciências artísticas. Eu virei um mediano em tudo. Se eu tivesse estudado matemática e estudado ciências só para eu passar, porque eu não vou ser bom nisso, sabe? Eu não tenho talento para isso. E a gente continua replicando esse modelo nas famílias, nas empresas, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai construir plano de desenvolvimento das pessoas, a gente fala, quais são os pontos de oportunidade que você tem? Ao invés de falar, os pontos de oportunidade estão te travando, trabalha neles para eles deixarem você não parado aí. E trabalha nos seus pontos fortes, mas para você voar, porque o que você faz nos seus pontos fortes é único. Ninguém faz como o Samuca o que você tem de talento, ninguém. É muito único. Então, acho que eu acredito muito nisso. E a gente precisa olhar para isso. Quando eu me olhar no espelho, eu preciso ver isso, sabe? E aceitar o que as pessoas estão dando de feedback pra gente. Por muito tempo, as pessoas vinham e falavam, Carlos, você tem uma comunicação super legal. São seus olhos. Ah, valeu. Oh, Deus abençoe. E eu não aceitava. Isso não era um aceite. E até um dia que uma amiga chegou pra mim e falou, Carlos, você não precisa me agradecer, você não precisa... Isso é seu talento. Eu só tô te dando um feedback. Você não precisa ficar falando. Só aceita. Aceita. Só aceita. Eu falei, nossa. Que grossa. Mas foi importantíssimo, Samuca, porque um chacoalhão, né? eu comecei a me perceber, a me olhar e a ver o que realmente são os meus talentos. Tem coisas que eu não vou ser bom. E aí eu tenho que refletir sobre, isso tá me travando? Se tá me travando e eu preciso trabalhar para não me travar mais, vou trabalhar. O idioma, por exemplo. Eu não sou bom no idioma, mas eu preciso disso porque eu vou ter reunião internacional. Isso é uma coisa que eu preciso. Então, eu preciso trabalhar. Viagem internacional, eu vou sozinho. Exato. Então, eu preciso disso para não me deixar travado, para eu não ter medo de trazer minhas opiniões nas mesas de reuniões. Na mesa de reunião. Mas eu preciso olhar para onde eu sou bom e ver como que isso potencializa, aonde quer que eu esteja. Sabe? Seja no trabalho, seja com a família, seja com amigos, seja para a sociedade, seja no meu voluntariado. Eu acho que é um pouco disso. E o último ponto aqui, teria mais um monte para falar, mas acho que para também não ficar 50 coisas para fazer. É sobre o propósito. Eu gosto muito, assim, o porquê que eu existo, sabe? É bem filosófico isso mesmo. E eu acho que tem que ser. Terapêutico até, né? E eu acho que tem que ser. E eu não gosto, pelo menos é a minha percepção, um pouco que eu tenho estudado também, da minha frase do porquê que eu existo para dar uma saúde melhor para meus filhos, para garantir que meus filhos vão mais longe. Não, é sobre você. Senão, seus filhos não são sua extensão. Seus filhos vão ter o porquê deles. É. Mas encontre o seu porquê, sabe? Porque a partir do momento que você vive isso, você pode fazer melhores escolhas. E eu não quero banalizar e falar que todo mundo tem escolhas. Eu mesmo não tive escolhas durante muito tempo. Eu precisei estudar sem saber o que eu ia fazer. Então, eu não escolhi que curso que eu ia fazer ali. O curso apareceu e eu fiz. Eu não escolhi todas as empresas que eu ia trabalhar. Mas quando eu fui me desenvolvendo e habilitando em mim esse conhecimento, eu fui fazendo escolhas melhor. Isso foi me dando mais condição de fazer outras escolhas, a partir do que para mim importa, do que para mim é importante. E eu acredito que a gente precisa desabilitar isso, sabe? Principalmente para a população negra, porque nós precisamos estar aonde nós quisermos estar, independente do lugar. Nós temos talentos e ferramentas incríveis que nós podemos oferecer para o mundo. Tá no nosso DNA ancestral. Total. Mas é necessário que a gente olhe para isso e veja isso como uma potência, sabe, Paty? Que a gente consiga enxergar isso. Porque a gente as histórias são invisibilizadas, como também os nossos talentos são invisibilizados. Sim. A gente vive uma cultura do apontamento, do cancelamento das redes sociais, do olhar sempre para o erro, para o pejorativo, para o negativo. Eu estava aqui...
Repensando do que você disse, eu fiquei 12 anos em 4 grandes empresas no mundo corporativo. Quantas vezes eu recebi um feedback que me apontaram para os pontos positivos? Pois Nenhuma. é exatamente isso. A gente não tem essa cultura, né? Assim, feedback formal de avaliação de desempenho. Conversa ou outra tinha, assim, né? Olha, parabéns por isso, parabéns por aquilo. E era o que me impulsionou. Mas nunca teve uma reunião para chegar e falar assim, ó, eu vou aqui só apresentar todas as coisas boas que você fez. No retorno da avaliação de desempenho, que né, era o momento que você esperava algo. Poxa, você saia mal, né? Realmente, não sei se eu tenho futuro, não sei se é pra mim. Mas, Carlos, eu tô muito, acho que assim como Paty, todo mundo que tá ouvindo e assistindo, estamos muito felizes com tudo que você trouxe pra gente, porque apesar desses 5 pontos que você trouxe de conselhos, eu acho não, com muita certeza eu te digo que esse episódio inteiro foi de referência pra galera que tá ouvindo, tanto pra galera que já tá no mercado, quanto pra a galera que tá listou entrando. uns 30, vai, pelo menos. No mínimo uns 30, porque é isso, sabe? A gente tá mudando a história da nossa população aqui no Brasil, a gente tá criando novas referências e é isso, você tá fazendo história, fazer parte desse podcast aqui junto com a gente, é trazer ainda mais esperança pra galera. Então, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse pra gente, então, suas redes sociais pra galera que queira te seguir, que queira alguma mentoria ali pelo LinkedIn, sei lá. Se deve, gente, que é a pessoa, né? Mas eu acredito muito nisso, Samuca e Paty. Primeiro, obrigado, viu, pelo convite, por estar aqui com vocês. Parabéns. Eu admiro muito tudo que vocês estão fazendo. Então, é um prazer estar aqui sentado e batendo esse papo com você e com toda essa galera. Então, muito importante pra mim estar aqui. Minhas redes sociais, eu sou um cara mais ativo no LinkedIn e sou um telespectador do Instagram. Então no LinkedIn eu tô como Carlos Domingues. Isso. E no Instagram eu tô como Carlos_Edu_Domingues. Talvez seja por isso que eu sou mais telespectador, né? E acho que tem um 6º ponto que é sobre network, sabe? Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos fortalecer, sabe? Eu acredito que dentro da comunidade negra também, mas não só. Nós precisamos nos conectar, sim. Nós precisamos expandir as nossas relações e deixar com que as pessoas saibam esses nossos talentos. Porque não adianta eu descobrir meu talento e ficar dentro de casa. Eu preciso oferecer esse talento para o mundo, sabe? Total. Então, eu acredito que isso é um ponto muito importante. Tem funcionado. Eu atravesso São Paulo para tomar cafezinho com alguém. Se necessário. Atravessou, gente, para estar aqui hoje. Literalmente, né? Mas eu acredito muito na força que isso tem. De forma genuína. Eu não tô fazendo isso pensando no que vai me oferecer amanhã. Mas o quanto tá aqui, eu aprendo com vocês, com as coisas que vocês trouxeram e com as pessoas que eu conheci nova. Então, muito obrigado, parabéns pelo projeto. E tamo junto. Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo. Certeza que você inspirou aí muitas pessoas. Vocês já sabem, @empregueafro em todas as redes sociais, @eupatricia.santos no Instagram. E eu, gente, aqui no canal Guardei no Armário, se você não é inscrito, se inscreva. Me sigam nas redes sociais, Samuel Gomes, LinkedIn, Samuel de Paula Gomes. E também o livro Guardei no Armário, que está disponível em todas as livrarias e plataformas digitais. Obrigada, gente. Beijo. E até a próxima.